Desenvolvedor com mais de 15 anos de mercado, Felipe é formado em Sistemas de Informação. Apaixonado por tecnologia, contribui com projetos open source nas horas vagas. Atualmente é especialista de infraestrutura de hosting na empresa King Host, atuando na criação e evolução de produtos. Felipe irá mostrar as mágicas que Arduino, Raspberry Pi, Node.js e Socket.io podem fazer para automatizar ações residenciais. Boa tarde, pessoal. Eu sou um pouco tímido, posso gaguejar um pouco, mas eu estou muito feliz de estar falando aqui para a comunidade JavaScript. Eu vou falar sobre a Casa dos Sonhos, automação residencial com JavaScript. Eu vou falar basicamente o que o Luiz falou agora há pouco. Então, eu vou ser bem mais rápido. Eu tenho uma ótima notícia para ser mais rápido. Eu sou a única coisa que separa vocês do coffee. Então, fiquem tranquilos. Vai ser rápido, ele já matou muitas coisas que eu ia falar, já explicou alguns conceitos, então vai ser muito mais básico. Tá? Vou pular algumas partes, porque senão a gente vai repetir um pouco do código. Tá? Do código, não, do conteúdo. Então, eu vou mostrar as mágicas que o Arduino, o Raspberry Pi e o Node.js, usando Socket.io, podem fazer para automação residencial e para qualquer tipo de automação, na verdade. E como algumas linhas de código, já que nós todos somos desenvolvedores, e alguns componentes eletrônicos podem fazer um nerd feliz. Então, essa palestra, inicialmente, eu fiz para o Node Boots Day. Fui convidado um dia após eu ter me mudado para a casa nova, que estava automatizada. E foi muito bacana ir lá, eu sou muito tímido, é difícil vir falar aqui. Lá era 30 pessoas, aqui é muito mais. Então, eu fui falar lá e o pessoal curtiu muito a forma que eu fiz. O Luiz apresentou uma forma que é utilizando o Johnny Five, e eu não fiz dessa forma. E eu vou explicar por quê. Opa, minha água. Então, esse evento, é um evento que fala justamente da integração de JavaScript com componentes eletrônicos. E esse evento ocorre em diversas cidades do mundo, e ocorreu aqui em Porto Alegre, no Match Hackers, e eu fui convidado por uma colega para palestrar lá, já que eu já estava desenvolvendo algo nesse sentido. Então, se alguém tem interesse nisso, verifiquem se na sua cidade não tem, e se tiver interesse, vá lá. Ontem, um colega de profissão aí pegou e perguntou se tinha alguém armado aí na plateia. Eu fiquei com um pouco medo disso, mas agora, como eu trabalho na King Host, eu não tenho esse medo. Então. Eu sou especialista de infraestrutura de hosting. Eu trabalho há 12 anos na King Host. Na verdade, a King Host tem 10, quase 11. E eu estou desde o início. Eu curto muito essa empresa. É muito bom trabalhar lá. E eu cuido mais da parte de criação de novos produtos e a evolução dos produtos existentes. Tá? Eu sou apaixonado por desenvolvimento e tecnologia. Eu entrei na empresa como desenvolvedor, fui líder de desenvolvimento, fui gerente de desenvolvimento, passei para infraestrutura, fui gerente de infraestrutura, mas o que eu amo mesmo é botar a mão na massa. Então, eu não aguentava passar o dia inteiro em reunião e acabei voltando a desenvolver, que é o que eu realmente amo. Eu sou apaixonado recentemente por Arduino e eletrônica, que eu comecei a mexer, eu ganhei de presente uma plaquinha, comecei a mexer e me encanta essa parte de sair do mundo virtual e conseguir interagir virtualmente com alguma coisa física. Como o pessoal falou, meu apelido... peraí, eu não falei aqui. Eu sou pai e, consequentemente, jogador de Minecraft. Eu sei que ninguém deve jogar Minecraft aqui, mas o meu filho joga, então eu tento jogar com ele, acompanhar. E apesar de eu ter feito um quarto temático do Minecraft, ele começou a jogar Pokémon GO agora, então o quarto foi fora. Então, eu sou conhecido por todos como Totoro, e recentemente comprei meu apartamento e comecei a fazer automação. Comecei a testar, comecei a queimar alguns componentes, como o Luiz falou,
E eu fui gostando disso, e por enquanto que a gente estava recebendo o apartamento, a minha namorada só pensava em cores, pedra, o chão, como que ia fazer as coisas, e eu só pensava como eu vou automatizar isso. Então, tinha alguns objetivos. O primeiro objetivo foi o controle da iluminação. Como o Luiz demonstrou anteriormente, isso é feito no Arduino com relé e com a mesma facilidade que quem já mexeu com o Arduino, e eu vi antes na palestra do Luiz que diversas pessoas levantaram a mão, com a mesma facilidade que tu liga e desliga um LED no Arduino, tu pode ligar e desligar um relé. E com isso tu pode controlar a energia, não só luz, como um equipamento eletrônico, como uma televisão, qualquer coisa. Mas eu gostaria de fazer mais coisas. Então eu disse, eu gostaria de saber a temperatura da minha casa. Essas coisas, a partir do que a gente vai falando, parece que esses componentes ficam um pouco isolados. Por que o cara quer saber a temperatura? Por que o cara quer ligar a luz? A partir do momento que tu vai conectando tudo isso, vai tendo resultados, é muito interessante. Então, eu tenho um sensor de TH22. Aliás, eu estou focando um pouco mais de componentes eletrônicos. Porque o JS é muito simples, eu vou mostrar a arquitetura que eu fiz, e vocês vão achar que não precisa explicar muito sobre o código, mas eu vou mostrar a parte do código, como funciona a configuração, e eu vou falar para vocês o que eu gostaria que alguém tivesse me falado antes de começar, para aprender mais sobre os componentes eletrônicos e como conectar eles e o que utilizar. Então, esse é o DTH22, que tem uma precisão de temperatura muito boa, e eu recomendo utilizar. E esse é um incrível emissor de infrared, cara. Esse cara, por apenas R$2 em qualquer eletrônica, vocês podem comandar a TV, ar-condicionado e alguns equipamentos de iluminação. E tudo que tiver suporte a infrared. E aqui um cara muito interessante. Esse cara aqui é um módulo transmissor de RF433, que é o mesmo utilizado para o controle de garagem, é o mesmo módulo, e ele é utilizado para cortinas. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia comprar uma cortina, até porque eu não acho cortina bonita. Assim. Então, eu fui lá, eu fui numa loja com a minha namorada queria escolher uma cortina porque bate muito sol na casa lá, e a gente foi selecionar a cortina, e a mulher estava mostrando para minha namorada todas as cortinas, e eu nem aí, né? Daí, do nada, ela pegou e me falou, e tem essa aqui que é automatizada. Pá! E baixou o negócio. Eu disse, meu Deus do céu, eu quero isso, cara. Daí eu expliquei, me explica, como é que funciona isso? Daí ela me mostrou lá, mostrou como é que era. Eu peguei o controle RF433. Eu já tinha esse módulo em casa, que quem gosta de Arduino começa a comprar módulo, nem sabe para que vai usar, mas quer módulo para testar depois. Daí eu falei, moça, eu gostei muito dessa cortina. Eu posso vir aqui amanhã com o meu notebook e testar para ver se eu consigo mexer nela? Daí ela disse assim, tá, pode. Daí não levou fé. Eu estava de férias, daí eu fui lá, levei meu notebook, armei meus brinquedos. Moça, manda descer. Daí desceu, eu recebi o código da cortina no Arduino. Eu disse, moça, eu vou mandar um comando. Se essa cortina descer... E, cara, a cortina desceu, cara. Eu disse, eu não quero nem saber o preço. E agora eu estou negociando lá, já negociei com eles e estou parcelando, porque a brincadeira é cara. E eu sou muito de fazer as coisas dentro de casa. E eu tenho certeza que eu consigo fazer uma cortina muito mais barata e consigo divulgar isso para todo mundo. E se alguém quiser me ajudar, eu não sei ainda, não peguei os componentes da cortina. Os caras vão lá e vão instalar a cortina. A primeira coisa que eu vou fazer é desmontar e divulgar. Cara, é um absurdo. A gente é roubado por algumas coisas tão simples. Então, quando chegar a cortina, eu vou divulgar como fazer. Eu uso um site de controle de presença para o georreferenciamento, que é o IFTTT, que, na verdade, eu comecei com esse cara por causa da minha namorada. Eu trabalho num horário flexível, assim, eu não gosto muito de ter um horário para trabalhar, então eu chego na empresa e quando eu estou embalado, eu vou até 1, 2. Eu gosto de trabalhar. De vez em quando a minha namorada está na casa da mãe dela e ela reclamava: amor, tu não avisa quando vai para casa.
Então eu entrei nesse site e descobri que dava para... Eles são uma plataforma... Até não sei porque eu estou falando deles aí, porque eles são uma plataforma muito fechada, assim. Só integram com alguns grandes players, assim, mas eu descobri que eles tinham uma incrível integração com o WordPress, né? Daí eu, vamos testar. Botei um PHPzinho e fiz o teste, eles me mandaram os dados. Daí eu, tá, consegui minha integração. E daí eu fiz um bot Telegram para avisar minha namorada quando eu estivesse saindo do trabalho. Então, toda vez que eu saía de perto do meu trabalho, ela... Bah, amor, tu vai ficar sabendo agora que é uma mensagem automática. Mas... Vida. Bah, acabou o relacionamento. Então, eu saía do trabalho, automaticamente ela criava uma... Olá, amor, estou indo para casa agora. Onde você está? Então, tinha essa integração. E como eu falei, quando tu começa a conectar coisas, tudo se torna interessante. E com ele eu consigo ligar a luz de casa, eu consigo ligar o meu ar-condicionado, eu consigo fazer tudo funcionar com uma integração simples num site. Tá? Eu quero criar minha app, depois está no to-do list, mas só que o último mês tem sido muito corrido. Então, no futuro, eu vou dispensar esses caras, né? Provavelmente. Eu passei no início agora, nesse mês, a gente construiu, eu não sei se alguém já construiu, cara, Jesus. Tu marca com os caras às 10 da manhã, o cara chega 1h30 da tarde, ele não atende celular, ele não faz nada. Então, eu tenho um servidor de VoIP em casa, e eu sou apaixonado por VoIP, por Asterisk. Eu fiz uma integração do meu interfone com o VoIP. Então, se alguém da portaria do prédio ligar, transfere para o meu celular, e eu consigo falar com o porteiro. Então, eu marcava com todo mundo sem problema nenhum. O pessoal chegava atrasado, geralmente chegava atrasado, não vou falar mal de todo mundo, mas geralmente chegava atrasado. E quando chegava na portaria, o pessoal me discava e daí eu ia lá, porque é perto da minha empresa. Então, é uma integração muito interessante para fazer, muito fácil para quem curte essa tecnologia. Eu fiz automatização. A casa tá... Alguém conhece a iRobot aí? É massa, né, cara? A iRobot é um robozinho que varre a casa, cara. Então, tu pode programar ele para varrer a tua casa automaticamente, mas ele tem horário. E como eu falei, eu tenho uns horários flexíveis. De vez em quando eu chego atrasado, eu fico até 1 da tarde. Não tem um horário certo para ele varrer. Depende de quanto eu trabalhei no dia anterior, ou que horas que eu acordei e tal. E eu queria que ele limpasse a casa quando eu não estivesse lá. Porque já aconteceu várias vezes de eu acordar e quando vê, tá um robozinho batendo na minha perna, muito ruim. Então, eu agendei para quando eu sair de casa, mandar o robozinho limpar a casa. Um outro item também que eu consegui fazer, que é bem simples, é a abertura de porta por RFID. Na empresa onde eu trabalho, no prédio especificamente, eu tenho que entrar por RFID, eu tenho que entrar na catraca colocando um cartãozinho. Acho que no prédio vocês devem ter também. Tu entra com um cartãozinho. E eu queria que esse mesmo cartãozinho fosse da minha casa. Assim eu não teria que usar chave para sair de casa. Eu sou muito esquecido, acabo sempre esquecendo chave e tal. Então, esse mesmo cartão que eu entro na empresa, entro dentro de casa. Apesar de saber, até é bom alertar, que quem mexe com Arduino, com RFID, é muito fácil de roubar um RFID, então é um item de tem que tomar cuidado com a segurança. Mas a minha casa é teoricamente bem segura, e se alguém quiser roubar meu RFID e entrar na minha casa, pô, cara, eu vou querer falar com esse cara. O que tu quer aqui? Tem tanta coisa melhor para te fazer, né? Então, só se ligar com o RFID. Então, qual era a ideia inicial quando eu recebi o apartamento, tá? Era espalhar Arduino por toda a casa. A minha namorada nem sabia, mas eu já estava projetando cabo por tudo que é lado, né? E eu comecei a pensar, cara, eu acho que se eu botar muito Arduino, tirando o custo, né? Não é tão bacana, porque tem que passar todo o cabo e tem que gerenciar todos os Arduinos. E quando eu comecei a arquitetura do gerenciamento dos Arduinos,
ele dá suporte a múltiplos Arduinos. Mas eu fui pensando, fui amadurecendo a ideia, e eu acabei comprando o maravilhoso cabo de 10 vias de alarme, cara. Por apenas R$ 70. Eu comprei um cabinho que eu conseguia comunicar com todos os componentes eletrônicos em cada um dos cômodos da casa. Então, assim, eu não gastei muito dinheiro comprando o Arduino e nem passando muito cabo. Claro, eu tive que passar esse cabo, mas saiu muito mais barato para fazer a execução. Na parte de automação, da iluminação, eu espalhei... eu não atualizei, cara. Bom, eu espalhei 7 placas de relés. Tem uma, o banheiro ali, o banheiro social, estava tudo pronto, cara. E só o banheiro não ligava a luz automaticamente. E daí eu falei para o meu empreiteiro, cara, a gente vai ter que passar mais um fio. O cara quase me matou. Mas adicionei mais uma placa para ligar e desligar a luz no banheiro. Para quê? Não sei, cara, mas eu queria. Eu quero. Então, basicamente, todos os pontos de luz dentro da residência são comandados pela internet. Como eu não tenho nenhuma... Eu vi que tinha... O Luiz perguntou se tinha algum engenheiro elétrico aí. Cara, eu não sabia nada. Eu só era curioso. Sou desenvolvedor, mas meti a cara e fui fazer. Eu não sabia qual era o impacto de ter uma falta de luz no meu Arduino. E eu não sei, aqui tem bastante gente que é de fora. Aqui. Quem é de Porto Alegre, quando falta luz em Porto Alegre, se dá um temporal, na última vez que aconteceu um temporal em Porto Alegre, nós ficamos 3 dias sem luz. 3 dias sem luz. Cara, tu ia no supermercado, parecia o Walking Dead, cara. O pessoal procurando tomada para carregar celular, era uma coisa muito sinistra. E eu não quero correr esse risco. Então, eu coloquei no break que eu já tinha e eu comprei um gerador para, se caso acontecer o próximo apocalipse em Porto Alegre, pelo menos eu tenho Netflix. Na parte de rede, então, eu tenho quem tem problema, vou recomendar, vou recomendar porque eu apanhei muito para ter isso, para descobrir esse produto. Tem o Unified Ubiquiti, que tem um long range. Ele pega 125 metros, cara. Tu põe no meio da casa, eu não sei se não uso aqui, mas tu põe no meio da casa, não tem problema de perder pacote. Então, eu coloquei em casa. Eu coloquei um switch gigabit 8 portas para distribuir entre os cômodos conexão, né? Vá que precise para alguma coisa. Atualmente, eu estou usando só numa TV que não é smart, mas tem conexão. O MikroTik para operadoras. Eu tenho 2 operadoras de internet em casa. Eu tenho a Giga. Eu não sei se o pessoal daqui conhece. A Giga é muito interessante para quem tem um servidorzinho em casa. Para quem serve alguma coisa de casa. Eu tenho 3 servidores em casa. A Giga te dá tudo que tu contrata de download e de upload. Então, para quem quer transmitir alguma coisa ou fazer alguma coisa, fica muito rápido. Então, é muito bom. E eu tenho a net de contingência e para baixar torrent, praticamente. Então, a arquitetura é muito simples. Assim como o Luiz falou, a arquitetura, basicamente, é um Raspberry Pi rodando um Linux, que roda o servidor de front-end, o Node.js com Socket.io. Cara, nada demais, bem simples. Socket.io vindo numa porta, só que esse Node tem uma porta, um TCP server básico, ouvindo numa outra porta para se comunicar com o Arduino. Tá? O Arduino tem uma placa de... Eu usei um Arduino Mega, que tem mais pinos, e faz uma conexão pura TCP/IP. E a única coisa que eu transfiro entre eles são JSONs para ligar e desligar coisas e receber retorno do Arduino. Eu fiz uma padronização na comunicação, assim como no Johnny 5, tem eu fiz um firmware para o Arduino, básico, porque eu necessitava fazer, para ter velocidade e atender as minhas tudo que eu precisava enviar. Então, eu não preciso mexer no firmware do Arduino. Basicamente, eu comando ele através do front-end. Então, eu digo no pino X, faça tal coisa, no pino Y, faça coisa. Eu vi o Luiz mostrando ali, achei muito legal, só que o meu ficou mais simples. Deve ser porque eu fiz do zero, assim, é mais simples.
que sempre o melhor framework, a melhor ferramenta é o do cara, né? Então, eu fiz um pouco mais simples, assim, mas não tem todas as funcionalidades que ele falou. Então, eu não preciso atualizar o firmware do Arduino, mas eu já precisei atualizar o firmware desse Arduino, que é muito legal, eu tive que atualizar o firmware da minha casa, né? Então, o cara, vou subir o firmware da minha casa aqui, atualizar a versão, muito bacana. Vou mostrar um mostrinho agora, não se assustem. O meu filho disse que eu faço algumas coisas feias. Esse é uma placa de acrílico onde eu fixei o Arduino e botei uma placa de circuito pré-impresso perfurada. Eu não sei o nome científico desse bicho, mas é uma plaquinha onde tu liga e solda. Cara, eu não sabia soldar nada. Eu soldava fone de ouvido quando eu era PA e nunca funcionou. Então, e daí, como eu fui obrigado a tirar férias, porque estourou aqueles 2 anos, daí o cara tem que tirar férias, né? Daí eu tirei de férias, estava recebendo um apartamento. Daí eu comecei a trabalhar em cima disso. O primeiro fio tem no total 60 cabos que vão do Arduino para essa placa, que estão bem consolidados, não aparece tanto assim. O primeiro fio que eu fiz com 40 pinos, funcionou 3, e eu levei 2 dias. E eu disse, nossa, vai minhas férias, eu não vou conseguir. Eu tinha um problema que eu tinha que entregar para o gesseiro em 3 semanas, eu tinha um tempo para entregar, então eu fiquei atucanado, e disse, não vai dar certo. Não deu, eu tentei, eu acho que ia dar certo. Daí eu comecei a ver videozinho no YouTube, o melhor professor, né? Fui lá, dei uma olhadinha, olhei uns caras fazendo, e basicamente ia ter a ferramenta certa. Eu não tinha a ferramenta certa para soldar, não tinha como segurar e tal. No segundo já deu certo e a coisa andou. Uma coisa que eu gostaria de falar para quem tem interesse em fazer é que, dependendo do número de componentes que tu colocar dentro do Arduino, tu precisa colocar uma fonte adicional. E eu não sabia disso. E ninguém me falou, eu não tive a possibilidade de trocar essa ideia com ninguém. Eu comecei a ligar as coisas, tudo funcionando, quando de repente parava de funcionar. O Arduino perdia tensão ali, começava a gastar muito, a usar energia para ligar os componentes e não conseguia, e eu deixava de funcionar. Então adicionei essa fonte, aprendi. Essa é a placa que vai dentro do gesso. Na parte esquerda lá são os fios elétricos, e eu tenho um medo danado de eletricidade, porque eu acho que eu levei um choque quando era pequeno, ficou um pequeno trauma aí. Mas mesmo assim eu consegui fazer. Então, no lado esquerdo está a parte elétrica, no meio são os relés, que nada mais é do que um interruptor, e tem um cabo de comunicação com um terminal que faz tudo ser modular. Se alguma coisa falhar, eu posso trocar só o que falhou. Então, essa era a ideia. E não se assustem de novo. Esse é o monstrinho pronto. Esse cara está em cima do gesso, com todos os fios conectados. Eu tentei, na minha habilidade de soldador, fazer o mais lindo possível e modular. Então, ali, com uma chave de fenda, eu consigo, não preciso soldar depois, com uma chave de fenda eu consigo ligar os pinos do Arduino. Esse aqui é o Arduino de longe, mais completo. Ficou um cabo feio, ficou feio, né, cara? Mas funciona, cara. Então, ali tem o Arduino ligado na rede e com o cabo USB, onde, se necessário, eu faço a atualização do firmware. Aqui eu fiz um Dome, que é muito interessante e também recomendo fazer. O Dome tem um servo, que é um motor de passo, onde tu diz assim, eu quero que tu gire tantos graus e faça tal coisa. Eu botei o Dome, e na ponta desse Dome eu botei um emissor de infrared. Para quê? Eu tenho um ar-condicionado, eu tenho a TV e eu tenho o aparelho da NET. Eu ia ter que distribuir esse sinal para os 3. Então, eu mapeei onde que eles estão. Então, se eu vou mandar um comando para o ar-condicionado, ele sobe o infrared, envia para o ar-condicionado, desce para a TV e envia. Junto aqui eu coloquei o sensor de temperatura e o emissor de cortina lá, o RF433. Eu vou rápido que eu já estou estourando. E o cofre está perto. Peraí. Então, esse é o detalhe do Dome. Eu tenho uma câmera IP, depois eu vou explicar mais detalhes. E como eu não pude trazer minha casa até aqui, então eu tenho uma câmera IP para mostrar para vocês funcionando. E como eu falei para vocês em simplicidade, tá?
Eu deixei tudo bem simples. Basicamente, o que eu mando para o Arduino, a função do front-end, só envia via socket.io qual é o pino, qual é o valor e qual é o tipo de interação que a gente vai ter. Eu tenho uns tipos de interação pré-configuradas, onde eu posso ler, escrever, eu posso mudar o estado de alguma coisa, e posso ligar o ar da TV, o ar, então por aí vai. Tem a mudança do servo, que para mudar o tamanho do servo. A plataforma eu fiz com suporte a múltiplos Arduinos, mas no final fiquei com uma só. E tem suporte a payload de infrared, que é uma coisa muito difícil de trabalhar com Arduino, mas tu trabalhando só com pulso elétrico é muito mais simples. Então eu fiz um método para trabalhar só com esses pulsos e fazer funcionar através disso. E um controle de luz externo. Por quê? A minha namorada queria que ali a luz ligasse e desligasse no interruptor. E eu pensava que não, só no celular. Mas hoje eu vejo, ela tem razão. Precisa mesmo ter, se pegar o celular toda hora é chato. Então eu controlo e desligo a luz pelo Arduino e pelo interruptor. É uma ligação chamada de hotel. Só que eu perco o estado, eu não sei que estado no Arduino se está ligado ou não. Então eu só inverto o valor que está atualmente para ligar ou desligar a luz. Essa aqui é a configuração do meu Arduino. Basicamente, no front-end, eu coloco qual é o pino, qual é o tipo de componente que está nesse pino e qual é o nome que vai mostrar dentro da interface. Então, esse objeto é bem fácil de criar. Eu digo qual é o pino do Arduino e o que ele vai fazer. Basicamente isso. Aqui é o código do Arduino refinado, onde ele recebe esse comando via TCP/IP, parseia o comando que foi recebido, e através do tipo ele faz uma interação. É super simples. Quais são os problemas que eu tive para fazer esse projeto? Dificuldade de soldar, uma falta de habilidade, dificuldade para comprar os componentes e conectores aqui em Porto Alegre. O pessoal de fora, de repente, tenha mais facilidade. Aqui foi muito difícil de comprar as coisas. A utilização de cabos rígidos, porque cabo rígido, eu falei como solução, mas cabo rígido é rígido e quebra. Eu estava com um componente, eu mexia um pouco no componente, quando via, ficava com o componente na mão. Então, tinha que ter um pouco de delicadeza no mexer nele. E deixar a instalação física para terceiros, que basicamente eu falei para o pessoal instalar, só pluga aqui tal coisa, e eu saí, quando eu voltei, os caras tinham cortado vários fios do meu Arduino para passar na tampinha da tomada lá. E eu fiquei quase louco, tipo, ter que soldar de novo, que já foi um inferno. Daí, tá, tudo bem. Então, se alguém for fazer, supervisionar e participar junto. Quais são os próximos passos? Eu preciso no Arduino Extra para controlar o iRobot, que não está no ar, porque eu estou de mudança ainda. O pessoal do Notebooks Day gostou muito do código, pediu para divulgar, eu estou padronizando, e eu sou tímido, inclusive, para divulgar código, cara. Eu acho que não está bom nunca o suficiente para divulgar. Então, quero trabalhar em cima do código, pedir ajuda para o pessoal assim, me ajudar para padronizar. Fazer uma melhoria da interface web, que está um pouco ruim, o celular quebra um pouco. Um app para celular também. E fazer eu estou fazendo um armazenamento já da temperatura, está em banco de dados, mas eu quero fazer uma inteligência para o que eu acho bacana da temperatura. Porque o cara sempre quer o que não tem, né? Tá quente, o cara quer gelado. Tá gelado, o cara quer quentinho. Então, eu quero saber qual é a temperatura ideal dentro da minha casa, e com isso eu vou aprender. Eu estou armazenando e quero aprender qual é o meu gosto. Então, vamos fazer um live rapidinho. Bom, essa aqui é o dashboard da minha casa. Basicamente, eu tenho um controle da temperatura. Ali, eu pego de um web service a temperatura externa de Porto Alegre, para ficar sabendo. Só que, eu não sei se tem alguém da prefeitura aí, o Metroclima não está funcionando desde o dia 25. E eu vou... na verdade, uma vez eu perguntei para eles sobre esse web service e os caras me xingaram. Da onde que tu tirou isso aí? Eu disse, cara, tá na página de vocês, é um JSON que é incluído lá. Então, eu vou mudar de fonte, provavelmente pegar o clima-tempo. Tá dando para enxergar bem? Tá, né? Então, aqui eu tenho a sala, que é um sensor mais específico, que eu consigo ter um grau de
de casa decimal. E eu tenho aqui a suíte que não tem casa decimal, só consigo saber o grau arredondado. Então, por isso que eu recomendei o DTH22, porque o cara quer saber quebradinho mesmo. Aqui eu tenho uma câmera IP, onde eu consigo... fiquei com medo de não funcionar direito no Wi-Fi, mas vamos... então, eu tenho aqui a câmera IP para mostrar para vocês. Minha casa está uma bagunça, porque eu me mudei faz um mês. Está tudo sendo acertado, mas vai ficar tudo beleza. E aqui na cozinha, vocês vão ver que tem uma coifa no meio do nada. Essa coifa não está aí à toa. Vai ter um projeto aí, mas só que ainda não tem. Ela não está perdida à toa. Aqui eu tenho a câmera para controlar o que está sendo feito. E aqui embaixo, eu não sei se alguém... para o pessoal que mexe com Arduino, todo o serial, tudo que sai pela serial, eu transportei para a web. Então, aqui eu consigo buscar informações. Aqui é um web service que está rodando dentro do Arduino lá, que pega a temperatura de minuto em minuto para botar no banco. E eu posso clicar aqui. Eu tenho o comando que foi enviado. Vou tentar dar um zoom aqui. O comando que foi recebido pelo Arduino, qual é o pino, qual é o valor e qual é a ação. Então, aqui, com uma simples configuração, nós conseguimos já ter esse resultado. Vamos ver se vai funcionar agora. Não, vai funcionar, não tem problema. Vamos ligar a luz de casa, que eu acho a mais bonita, que é a que está numa pedra lá e fica bem bacana. Então, aqui... sem mimimi, né, meu? Agora vamos mudar para a cozinha. Tem mais pontos, eu não sei se por causa da claridade vai dar para mostrar todas as luzes. Opa. Deu para ver que ligou alguma coisa? Deu, né? Tá, essa luz é mais ambiente. Tá. Vou mostrar aqui na cozinha. Na cozinha não tem nada, só tem 2 spots lá. Deixa eu fechar o console aqui. Na cozinha só tenho 2. Pensei que não ia dar para ver, porque bate uma luz imensa lá, de vez em quando não dava para ver. Então, deu para ver ligando ali. E aquelas coisas baratas que tem um efeito muito bacana. Não, deixa eu falar uma outra coisa antes. Aqui, o Arduino, para ficar escondido, ele está dentro do gesso. Mas, se desse algum problema, eu teria que mexer. Então, eu coloquei uns painéis de LED para poder mexer, se caso desse problema. E esses painéis, o Arduino não está à vista, mas ele está atrás desses caras aí. Esses caras aí, o Arduino está em cima, tá? Toda a fiação, está tudo ali. E aqui foi uma das últimas coisas que eu fiz na semana. As coisas estão chegando, estou montando minha casa ainda. Então, eu botei uma luz de Sanca. E tem uma... Cara, por R$32, você consegue no Mercado Livre, uma fita de LED que é coordenada via infravermelho. O que isso faz? R$32, uma pizza, cara. Olha aqui, transforma a casa de vocês numa... Eu ia falar uma coisa, mas na verdade não, é feio. Uma casa noturna. Então aqui consegue fazer piscar a tua casa. Agora, mandar para a TV, e a TV é um momento de muita ansiedade, cara. Porque a TV demora 7 segundos para botar, para ligar. Para botar. Então, ela demora, vou mandar aqui, espero que bom. Aqui eu tenho um overview assim, da sala, da TV, da net. O quê? O cogumelo do Mário? Não o quê? Os canais, tá. Eu vou mandar ligar a TV aqui, e pelo que eu contei era 7 segundos. Liga. Cara, essa ia ser a minha maior vergonha aqui no Brasil JS. Então, aqui eu consigo ligar o ar-condicionado, tem a temperatura lá, tá fervendo aqui em Porto Alegre. Então, aqui, quem não é daqui, aqui quando é frio, e quando é quente. Não tem meio termo. Então, vou mandar ligar o ar-condicionado aqui. Mas, basicamente, ligou lá. E o ar-condicionado é o que me motivou a falar nessa palestra. Eu gostaria que fosse um fator de decisão na hora da compra do eletrodoméstico
o eletrodoméstico tem uma API de comunicação. Não é verdade? Vocês não gostariam de desligar a TV? Cara, eu não vou falar a marca do meu ar-condicionado LG, tá? Não vou falar a marca, porque é feio. Mas eu tive dificuldade. Eu comprei o LG, eu paguei R$500 mais caro do que um outro ar-condicionado, porque eu sabia que eu mexia nele. E eu tive que convencer minha namorada a comprar. Não, é R$500 mais caro, mas esse cara aqui é o mais silencioso do mercado, não sei o quê. Li todo o PDF dos caras. Falei para ela, e tá, acabamos comprando o LG. O LG, os caras mudaram a tecnologia e eu não conseguia interagir com o LG. Até no Notebooks Day, eu não tinha conseguido fazer ainda. Eu me quebrei 4 dias, praticamente, quando eu estava disponível, para fazer funcionar o ar-condicionado. Foi muito chato. E eu mandei um e-mail para a LG, até eu usei vocês aqui. Vou no evento que vai ter um monte de gente e vou falar mal da LG. Jamais eu ia fazer isso. Né? Mas, cara, os caras me mandaram praticamente longe. Então eu fiquei muito magoado, assim, pô, cara, isso aí o cara tem que poder mexer, velho. É o meu ar-condicionado, cara. Como é que eu não vou poder mexer no meu ar-condicionado? Tem que ter uma API, tem que ter alguma coisa. Então, cara, eu quero que vocês saiam daqui querendo fazer isso. Se divertir com a casa de vocês, coordenar a casa de vocês gerenciar a casa de vocês da maneira que vocês quiserem. E que as fabricantes olhem para nós, desenvolvedores, pensando que a gente pode integrar e fazer o produto deles ainda melhor, integrar e fazer mais coisas. É isso, pessoal. Hora do coffee. Muito obrigado.